Olá, olá, olá! Eu sou Mário Franco, sou analista comportamental e hoje nós vamos trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. E o tema de hoje é 3 fases da vida profissional. 2022 é o ano da aceleração profissional e eu resolvi trazer esse tema e como ele surgiu, né? Como surgiu essas 3 fases? É uma ideia própria, uma ideia minha, né? Uma conclusão que eu tirei. Então você fique à vontade para aceitar, se discordar, é você que sabe. Mas o intuito desse vídeo é ajudar você para você se definir melhor no mercado, se posicionar, quem sabe aí alcançar a tão sonhada prosperidade, liberdade financeira através desse conteúdo. Então, quais são as 3 fases da vida profissional? Primeiro, eu quero te dizer como surgiu. Surgiu numa conversa, né, que eu estava tendo com uma pessoa me perguntando sobre a vida profissional dela e eu criei essas 3 fases para ajudar essa pessoa e ajudou demais. Por isso eu resolvi compartilhar com você, tá bom? Então, nós temos aqui no canal principalmente assuntos sobre desenvolvimento pessoal. Quais são as 3 fases? As 3 fases são: a primeira, operacional. Qual é a primeira fase da vida profissional? A primeira fase da vida profissional é a fase operacional. Então, como é que eu identifico essa fase operacional na minha vida profissional? Como é que é essa primeira fase? Como é que eu sei que eu estou nela? Como é que eu sei que eu já passei por ela? Todo mundo tem que passar? Geralmente sim, todo mundo que inicia na sua profissão, todo ser humano vai passar por essas 3 fases e tem pessoas que ficam na primeira fase. Então aqui também no final do vídeo eu vou ensinar você como mudar de fase, tá bom? Que é o mais importante. Então a primeira fase, que é a fase operacional, é aquele início de vida, quando a pessoa trabalha muito, precisa aprender muita coisa, precisa praticar, precisa criar métodos, precisa fazer coisas que ele não sabe fazer, precisa dedicar muito tempo em aprender, tem muita humilhação. Geralmente a pessoa no início, ele é muito humilhado. Aí você fala assim, não necessariamente alguém vai humilhar a pessoa, mas assim, por ela não saber, pela inexperiência, enfim, ela passa por esse processo. Vou te contar uma questão bem peculiar, né? Bem pessoal. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, mas eu vim definir a minha profissão, definir uma profissão já com meus 18 anos. Então, 18 para 19 anos, eu comecei a trabalhar numa escola de informática. E nessa escola de informática, como todo mundo, eu tinha um chefe. E esse chefe era apenas 1 ano mais velho que eu. Ele era sócio do dono em si, né, daquele que tinha realmente financiado. Os dois eram sócios e eu trabalhava com esse rapaz que me ensinou muito sobre informática, era muito inteligente, sabia muita coisa, tinha realmente o que ensinar. E aí eu trabalhei com essa pessoa e, infelizmente, ele era muito brincalhão, ele levava as coisas muito na brincadeira, ele tinha um senso de humor muito aguçado, né? Então eu fui alvo ali até de bullying, né? De algumas brincadeiras que eu não gostava. Porém, como é que era a minha vida antes disso, né? Minha vida antes disso era pular de emprego em emprego porque eu não tinha uma profissão. Por que eu resolvi gravar o vídeo? Para ajudar as pessoas que têm essa dificuldade. Muitas vezes em 1 ano a pessoa passa por 3, 4 empregos. Passa aí por o que a gente chama de perrengues, né? Pessoas que ficam pulando de emprego e não conseguem chegar a um lugar específico, não conseguem se posicionar no mercado. E eu fui assim, né? Até hoje eu não gosto muito de lavar carro, né? E na época ele comprou um carro, meu patrão, e eu tinha que lavar o carro. Eu ia lavar, muitas vezes ele me molhava, ele tirava brincadeira. Para ele era engraçado, entenda isso, né? O bullying geralmente é assim, né? Para ele era engraçado, para mim não. Então, às vezes ele contava piada, jogava a culpa em mim de algumas coisas que aconteciam na escola, enfim.
E aí, só que eu aguentei tudo aquilo porque lavava banheiro, fazia cobrança, fazia serviço humilhante. Uma vez ele até pediu para eu mentir para o pai de um aluno, né? E eu falei, olha, aí é meu limite, né? Eu já não concordo com isso e prefiro realmente ir para a rua. E ali, na verdade, ele até passou a me respeitar mais, né? Porque ele viu que a minha índole, né? Ele viu como que eu queria trabalhar, quais eram os meus princípios. Então, eu passei por essa fase, é a fase operacional, é a fase quando você começa. E toda profissão tem a fase operacional, e se você mudar de profissão, você vai precisar passar novamente pela fase operacional. Então vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa de repente passa no vestibular e precisa fazer faculdade, né? Precisa trabalhar para se sustentar na faculdade. Aí ele começa no emprego novo. Ele vai começar na fase operacional. E ele está fazendo sua faculdade trabalhando em um lugar. Quando ele está experiente naquela área que ele estava trabalhando, ele termina a faculdade. E aí, por ele terminar a faculdade, agora ele vai mudar de profissão. Apesar dele ter uma certa experiência de mercado, porque ele trabalhou durante toda a sua faculdade, ele vai precisar passar pela fase operacional de novo, lá no seu novo emprego. Então, a fase operacional ela não é uma fase de vida, mas ela é uma fase que acontece na vida profissional. Então, uma pessoa que começa numa oficina mecânica, né? Quantas brincadeiras já se tirou com o tal do badeco? O que é o badeco, né? É um moleque que trabalha ali na oficina, que aprende ali na oficina. Às vezes até se torna um ótimo mecânico depois, né? Teve um bullying que eu ouvi a respeito de um rapaz que começou a trabalhar numa oficina mecânica que deram para ele óleo diesel, imagina, né? Aquele óleo queimado, a gente chama de óleo queimado, né? É o óleo que já foi usado. E aí coloca ali, e colocaram para ele e falaram assim, olha, mexe isso daí muito rápido, porque quando estavam falando, diziam que tinha que mexer aquele óleo queimado para ele virar graxa, olha só. E aí a pessoa muitas vezes não tem experiência. Geralmente a fase operacional é quando você não consegue ser autônomo na execução do serviço. Você é um operacional. E aí esse menino não tinha a menor noção de que graxa não se faz a partir de óleo queimado, mexendo ele num balde de ferro, né? E ele ficava mexendo e o povo saía para sorrir, vinha e apressava mais ele, olha, vamos lá, rápido, porque nós precisamos dessa graxa para continuar trabalhando. E ele mexia cada vez mais rápido e aquele óleo queimado não virava nada, né? E aí até que ele foi descobrir que graxa não se faz a partir de óleo queimado, ok? Então, essa é a fase operacional. Pode acontecer. Pode ser também que você vai trabalhar num lugar muito bacana, que todo mundo te trate bem. Mas a fase operacional é essa. É um tempo escasso, é um tempo de muito trabalho, de muito aprendizado, de muita humilhação por não saber fazer o serviço, ok? E aí, tem gente, a maioria passa para a segunda fase. Tem gente que está na primeira fase até hoje, que é a fase operacional. Tem gente que não muda de fase. Tem gente que é o mais antigo da empresa, mas na hora da promoção ninguém pode dar a promoção para ele, porque ele continua na fase operacional. Eu fui esses dias consertar meu carro, e aí chegou lá, tinha um mecânico, que é aquele mecânico referência para os outros, né? Que ele era o que dizia para os outros o que tinha que fazer. Eu achei muito interessante, né? E ele ensinava e a pessoa vinha perguntar, os outros mecânicos vinham perguntar para ele. Ó, como é que faz isso, como é que faz aquilo e tal, e essa peça aqui, como é que desmonta isso e aquilo. E aí eu falei assim, por que todo mundo te pergunta as coisas? Ele falou, cara, porque os caras têm preguiça de ir lá e aprender. Então eles preferem ficar perguntando no tempo de folga, em vez de eles assistirem um vídeo, se especializarem em alguma coisa assim. Eles ficam fazendo outras coisas, e eu não. Quando eu estou no meu momento de folga, aqui mesmo, se não tiver serviço, eu estou sempre me especializando, porque isso daqui é meu ganha-pão. Olha a visão que a pessoa tem. Tá vendo aí como que uma pessoa muda de fase quando ela deixa de ser simplesmente um operacional? Eu te pergunto, se precisasse ter um corte nessa empresa, quais mecânicos ficariam e quais mecânicos seriam demitidos?
Você entende bem, então, a necessidade de definir as fases e a necessidade do colaborador entender que ele precisa mudar de fase. Agora, isso acontece apenas quando a pessoa é funcionária, não acontece quando você é patrão também. Você, eu agora vou montar meu negócio, eu vou mandar em tudo e tal. E acontece que nem sempre você pula de fase por ser patrão, você continua na fase operacional. Quer ver um exemplo bem simples? É bem interessante falar sobre isso. Olha só, uma pessoa que começa com um negócio, seja ele qual for, seja ele de renda extra, seja ele uma empresa, um empreendedorismo, um marketing multinível de relacionamento, seja o que for, ele vai passar pela fase operacional. E geralmente as 5 áreas da empresa são executadas por uma só pessoa, que é o dono do negócio. E aí muitos empreendedores ficam presos na fase operacional porque eles não conseguem repassar o serviço para outras pessoas. Como ele está acostumado a fazer tudo, ele não encontra pessoas que façam tão bem quanto ele. Por isso você vai ver empresários empregados de sua própria empresa. Porque eles não conseguem delegar, eles não conseguem achar bons funcionários, ele não consegue treinar os interessados, ele não consegue definir as estratégias do negócio, ele é operacional. Ele está o tempo todo ali fazendo. Por exemplo, eu conheço um empresário que tem lava-jato. Então ele já está na próxima fase. Aí ele tem 5 lava-jatos. Então já está bem melhor. Poderia até crescer mais, mas ele já está bem melhor, ele já não lava carro. E eu fui em um lava-jato onde o dono está o tempo todo lavando carro. Aí eu te pergunto, se o dono está o tempo todo lavando carro, quem está cuidando da parte administrativa da empresa, da gestão da empresa? Claro que a pessoa pode fazer o operacional e contratar alguém para fazer a parte administrativa e a gestão da empresa. Não era o caso dele. Você entende? Logo esse rapaz entrou em falência e fechou a empresa, apesar de ser muito bom no que fazia. Muito bom. Eu preferia lavar o carro lá, porque o dono está ali, dá toda a atenção, o carro sai ótimo, mas infelizmente a empresa faliu. Então nem sempre que uma empresa entra em falência é porque o serviço é ruim, mas a gestão como um todo geralmente deixa a desejar. Então, o que eu quero dizer para você, a fase operacional ela é encantadora. Por que eu estou demorando mais tempo nessa fase operacional? Porque ela é encantadora, tem gente que se encanta pela fase operacional e fica nela o tempo todo. Fica nela ad eterno, né? Fica nela sem querer sair mais, então ele fica na fase operacional. E qual é a próxima fase? A próxima fase da vida profissional é a fase estratégica. Então, algumas características da fase estratégica é assim, primeiro, facilidade em fazer. Por quê? Porque a fase estratégica só acontece depois da fase operacional. Então, a pessoa tem facilidade em fazer. Você chega para a pessoa e diz assim, olha, precisamos fazer isso daqui. E ela fala assim, isso é simples demais para fazer. Então, ela já passou pela fase operacional, mas não está mais na fase operacional. Como é que eu sei que uma pessoa não está mais na fase operacional? É o caso desse mecânico que eu citei aqui. Se a pessoa já está fazendo, já está ensinando, já está dizendo para os outros, ele já é referência no que faz, no operacional, ele já está um passo de mudar para a fase estratégica. Quer dizer que ele já mudou? Não, são indícios. O conjunto da obra é que diz se ele está na fase estratégica. Qual é a principal característica de uma pessoa, de um profissional que está na fase estratégica? A principal característica é método próprio. É quando uma pessoa consegue fazer de um jeito que ele mesmo desenvolveu, ele mesmo fez, ele mesmo começou aquilo dali, foi ideia dele, foi ideia da cabeça dele, foi a partir da sua experiência. Então, é a principal característica, ele consegue operacionalizar o que ele tem que fazer com o método próprio. Mas é a única coisa? Não.
Essa pessoa geralmente é um excelente profissional, ele chega na fase de excelência. Então, peraí, como é que funciona isso? Uma pessoa que é excelente, primeiro, não falta emprego para ela, não falta serviço. Porque emprego não é só no sentido de pessoa que é empregada, mas assim, ele é um profissional, ele tem uma empresa e a empresa dele se tornou excelente. Então não falta serviço para aquela empresa. Agora, quando a empresa é só operacional, muitas vezes tem muito serviço e pouco resultado. Na fase estratégica tem muito resultado. Na fase estratégica a coisa anda, na fase estratégica tem lucro. Então, algumas vezes acontece da pessoa, da empresa, ter muito faturamento e pouco lucro. Entende isso? Tem a fase de que a pessoa começa a ganhar muito mais, a ganhar exponencialmente, a ganhar de forma multiplicada. Já não é mais uma soma, já é algo multiplicável. Então, grandes lucros, grandes ganhos. Na fase estratégica, o profissional ele já escolhe onde ele quer trabalhar. Ele já escolhe que tipo de serviço ele quer fazer, ele já escolhe que cliente ele quer atender, porque ele está além do operacional, ele já está na fase onde a estrutura já é melhor. A fase estratégica, como o próprio nome diz, é quando a pessoa consegue movimentar a sua profissão de uma forma que ele já sabe para onde está indo, que ele já alcança a excelência, que ele já sabe o que ele deve fazer para crescer mais. Entende? Isso é uma fase estratégica. E qual seria a próxima fase? Entenda, eu vou falar a última fase e depois da última fase eu vou te dizer como mudar de fases. Você que é profissional e quer mudar de fase. A última fase é a fase multiplicadora. O que é uma fase multiplicadora? É quando esse profissional alcançou a excelência, por isso eu disse que ela é sequencial. Então a pessoa vem do operacional, ela passa pela fase estratégica e ela chega na fase multiplicadora. A fase multiplicadora é quando eu consigo colocar mais pessoas na fase operacional e ensiná-las a mudar para a fase estratégica. Entende a diferença? Então a fase multiplicadora eu já coloco mais pessoas para trabalhar naquela fase inicial. Já é aquele profissional que não se enrola com qualquer coisa, já é aquele empresário que não fica o tempo todo no operacional. Por isso, quando eu falei lá atrás, talvez você ficou assim, meio em dúvida, né? Por que o patrão não pode trabalhar no operacional? Ele pode, mas a partir do momento que ele foca só no operacional da empresa, ele esquece a gestão. E é muito raro um empresário que trabalhe só na fase operacional, só no operacional da empresa, que consiga fazer a empresa crescer exponencialmente. Aí sim vem um crescimento exponencial, porque a fase multiplicadora, quando eu consigo ter um método, quando eu consigo ter um meio pedagógico de ensinar mais pessoas a fazer o que a empresa faz. É quando uma empresa já tem lá bem definida, bem clara, sua missão, visão e valores, a forma de entrada, qual é o objetivo da empresa, o porquê, quando ela consegue treinar os seus colaboradores, quando ela consegue passar essa visão para os colaboradores, e quando a pessoa entra pela porta, ela já sabe o que ela vai fazer, existe um cartão programa para ela chegar e trabalhar, existe um manual, existe uma definição clara de tarefas, existe ali uma hierarquia, apesar de que hierarquia não é tão usada hoje, né, em algumas empresas, mas pelo menos existe a quem você se reportar, quem cuida de cada área da empresa, você tem uma noção muito clara de como funciona a empresa. Isso é uma fase multiplicadora. Outras características da fase multiplicadora são parcerias. Então, são empresas que conseguem ser parceiras de outras empresas, de ter parceiros, de ter outsourcing, né, que são pessoas que prestam serviço, que não necessariamente trabalham para a empresa. São empresas que conseguem ter altos lucros, ele consegue ter também renda passiva, ou seja, ele fecha negócio e ele consegue também ali ter a sua renda passiva a partir de negócios que foram fechados. E aí você está se perguntando assim, qual é
a principal característica da fase multiplicadora? Como é que eu sei que uma empresa está na fase multiplicadora? Como é que eu sei que um profissional está na fase multiplicadora? Eu vou te explicar de uma forma bem simples e bem prática para você entender, para você definir se você está na fase multiplicadora como profissional ou se a sua empresa está na fase multiplicadora como empresa, né, como pessoa jurídica. Vamos lá. A principal característica da fase multiplicadora é quando você consegue ensinar a pessoa a passar da fase operacional para a estratégica e da estratégica para a multiplicadora. Você entende que isso precisa de muita definição e a diferença entre uma empresa que tem lá o seu patrão, a sua diretoria, né, os seus principais sócios apenas no operacional e uma empresa que tem uma visão muito clara e manuais e tem tudo muito bem definido, que é uma empresa multiplicadora, a diferença não são grandes diferenças, são detalhes. Você sabe o que diferencia um bom profissional de um excelente profissional? Detalhes. De uma forma mais simples, o que diferencia o primeiro lugar numa corrida para o cara que chega, para o atleta que chega em segundo lugar, não são metros de distância, muitas vezes são centímetros, milímetros de distância entre o primeiro lugar e o segundo lugar, quem sabe até o terceiro lugar. Então são pequenos detalhes. Pessoas ou empresas que vivem no operacional não é porque não sabem fazer o serviço, é porque pulam etapas. Existem etapas necessárias para serem executadas e essa pessoa, em vez de executar a etapa corretamente, ela resolve pular essa etapa. Ela diz assim, isso não é importante. Para que o manual? Para que descrever o que eu faço? Eu fico na portaria, olha só, é só abrir a porta e fechar. Para que eu vou definir missão, visão e valores? Isso é perda de tempo. Então, são bons no que fazem, são operacionais, oferecem um bom serviço, mas não conseguem avançar, não conseguem andar para frente, não conseguem ser referência no que fazem. Assim são os profissionais e assim são as empresas. E aí tem um detalhe. Se existe uma empresa que ela é operacional, certo? Ela não consegue passar para o lado estratégico, ela até avança um pouco e volta. E ela tem um colaborador, um funcionário, uma pessoa que está ali, que ela está na fase multiplicadora. Ela está na fase de alta performance, ela está na fase de excelência, ela está na fase que ela já consegue ensinar o que ela faz, que ela já consegue fazer muito além. E aí ela está naquela empresa, está estagnada, porque as ideias dela não batem, ela dá a solução, as pessoas não querem a solução que ela dá, porque é muito à frente do tempo da empresa. Sabe o que vai acontecer? Essa empresa que está na fase operacional perde um ótimo colaborador que está na fase multiplicadora, porque ele tem visão. E essa empresa perde. E aí ela fala assim, nossa, nós perdemos um ótimo funcionário. Sim, perdeu por falta de visão, por falta de organização. Ou talvez, pode acontecer da pessoa achar que perdeu um péssimo funcionário, porque era uma pessoa encrenqueira, vivia falando mal, criticando e não sei o quê, quando na verdade ele estava dando ideias porque ele sabia de uma forma melhor de fazer o que estava sendo feito. Então eu poderia colocar várias outras fases e tal, mas 3 fases eu acho que define muito bem o que eu quero dizer. Se você é um profissional bom, você pode se tornar excelente, desde que você mude de fase. Aí vem a questão, você esperou até agora e eu vou te dizer como mudar de fase. Bom, a forma de mudar de fase é, no conceito, muito simples. É simples, mas não é fácil de executar. Porém, a teoria, né, a forma de enxergar isso é muito simples, de conceituar. Como é que eu mudo de fase? Primeira coisa muito importante, você precisa definir em que fase você está na sua vida profissional. Se você fica pulando de galho em galho, fica mudando de profissão, mudando de empresa, mudando de ideia, mudando de negócio, você vai ser um ótimo operacional. Tem gente que chega aos 40 anos, 50 anos, que ele trabalhou de tudo na vida, ele é bom em tudo.
mas ele não consegue um resultado exponencial, ele não consegue um resultado multiplicador. Por quê? Porque ele só sabe fazer o operacional. Então a primeira coisa que é muito importante, independente da sua idade, independente da sua profissão, independente se você é o dono da empresa, ou se você é gerente, ou se você é um simples funcionário, é saber em que fase você está. Você é uma pessoa no estilo operacional, você é um profissional que está ali no operacional, que você aprendeu a fazer bem, faz bem, mas não consegue avançar, então você precisa ser sincero com você e dizer, eu estou na fase operacional. Segunda forma de você saber em que fase você está é quando você não tem certeza em que fase você está. Então eu vou dizer para você em que fase você está. Se você não sabe dizer em que fase profissional você está na fase operacional. Porque toda pessoa que está na fase estratégica, ela sabe que está na fase estratégica. Ela, por intuição, porque ela buscou aquilo. Isso não acontece por acaso. A mudança de fase ela tem que ser intencional. Não dá para mudar de fase sem querer. Não dá para mudar de fase no automático. Então, como eu usei o exemplo do mecânico, ele mudou de fase porque ele busca conhecer, busca saber. Ele entendeu que aquele é o ganha-pão dele. Então, na fase o que mantém a pessoa na fase operacional? O fato de não enxergar claramente a situação. Então, uma coisa é você saber o seguinte, olha, se você é um trabalhador, né? Se você é um funcionário, primeira coisa, você precisa ser agradecido, porque é esse emprego que põe o feijão com arroz na sua mesa. Então, em vez de você chegar no trabalho falando mal do patrão, falando mal da empresa, dizendo que não te pagam bem e tudo mais, comece a se questionar, certo? Provavelmente, se você faz isso, é muito provável, quase 100% de certeza de que você está na fase operacional. Por quê? Não existem ingratos na fase estratégica. Não existem preguiçosos na fase estratégica. Não existem pessoas rancorosas na fase estratégica. A pessoa tem que se livrar dessas coisas para poder avançar profissionalmente. Então, se 2022 é o ano da aceleração profissional, eu estou falando para você sobre as fases profissionais, 3 fases, né? Eu vou te dar aqui pelo menos uns 3 ou 4 passos aí para você mudar de fase. O primeiro é esse que eu te falei, você precisa definir em que fase você está. E o segundo passo, muito semelhante a esse, como é a fase que você quer estar, como é o seu estratégico lá na sua profissão, porque eu não conheço a sua profissão. Eu estou falando de conceito. Você é um vendedor? Se você é um vendedor e você está na fase operacional, você é um vendedor que chega mais ou menos no horário, que sai mais ou menos no horário, geralmente antes, que vive inventando coisa para poder pedir para sair mais cedo. Você atende mal os clientes, eu sei que você acha que não atende. Mas se você vende pouco, é porque você atende mal. Tenha certeza. Sabe pouco do produto, sabe pouco de como operacionalizar a venda. Tem gente que é antigo, ele não sabe ligar um computador e fazer a venda sozinho. Ele tem que chamar alguém, porque ele diz assim, eu não entendo de tecnologia. Não entende? O que é tecnologia para você? Porque você usa celular, acessa o WhatsApp, assiste vídeo no YouTube, faz um monte de coisa, mas na hora do trabalho você diz que não entende de tecnologia, entende? Não faz sentido, então é falta de interesse, é a desculpinha, a historinha, né? Pessoa que quer viver de historinha, ele não sabe como e ele inventa uma nova história a cada dia. Então aprenda, eu quero mudar de fase, você vai ter que se esforçar mais. Não existe aqui antídoto. Não existe aqui uma fórmula mágica que faz você, de repente, do nada, sair da fase operacional e mudar de fase, certo? E se você não quiser mudar, tudo bem. Você vai chegar na aposentadoria, caso você consiga segurar nesse emprego, e chegar lá na aposentadoria na fase operacional, ok? Mas como mudar de fase? Como é a fase que você deveria estar? Olha para os melhores funcionários da sua empresa. Agora, cuidado quando você vai olhar para os outros, porque isso tem que ser uma coisa feita com muita sabedoria. Por que com muita sabedoria? Porque talvez você esteja numa empresa que quem cresce é quem
quem puxa o saco, né? Desculpa aí pelo palavreado, mas eu não sei outro nome para isso, né? A pessoa que é o capachão, né? Aquela pessoa que cresceu, aí de repente você tem um gerente, um supervisor, uma pessoa que está acima de você na hierarquia, que cresceu não por causa do talento, não por causa da habilidade, mas porque ele era puxa-saco, ele entregava todo mundo, ele era um cara, um X9, então... E aí você de repente vai olhar para essa pessoa, olha o risco que você corre. Aí, em vez de você se tornar uma pessoa melhor, você de repente se torna uma pessoa pior. Então, se na sua empresa não tem referência daquilo que você quer, como são os top 10 vendedores de outras empresas, como as empresas grandes reagem, mas tudo isso é feito com muito cuidado. Porque tem gente que tem uma empresa minúscula e aí quer adotar padrões e medidas e procedimentos de uma empresa gigantesca. E aí ele onera muito o caixa da empresa porque ele quer um negócio robusto e tal. Então, muito cuidado com isso, mas seja humilde e modele o que for necessário. Então, defina como seria essa próxima fase, né? Se você está na fase operacional e quer ir para o estratégico, qual é o seu método de venda? Qual é o seu método próprio? Qual é o seu método de fazer as coisas? Isso vai fazer você mudar de fase. Como é que eu mudo do estratégico para o multiplicador? Olha só, preste bem atenção nessa questão. Para você mudar da fase operacional para a fase estratégica, basta que você trate questões dentro de si mesmo, certo? Começa tudo lá dentro, não é que vai ficar lá dentro, mas começa lá dentro. Atitude positiva, pensamentos positivos, treinamento, habilidade, leitura de livro. Isso vai ajudar você a mudar da fase operacional para a fase estratégica até o ponto que você desenvolve seu próprio método, você vai lá, estuda a sua própria experiência, tira tudo aquilo que é inútil, pega o que é útil, desenvolve um método próprio e você está na fase estratégica. Isso tudo tem a ver com você, com o seu esforço. Porém, da fase estratégica para a fase multiplicadora tem que acontecer um troço. O que é? Você investir na vida de outras pessoas. Como assim? Eu não te falei que a fase multiplicadora é quando você começa a ensinar as pessoas a mudar da fase operacional para a fase estratégica? Não é quando você começa a abrir a visão das outras pessoas? Entenda. Conhecimento, informação é para ser divulgado, é para ser amplamente compartilhado. Tem gente que quando aprende, tem gente inclusive que está na fase estratégica, volta para a fase operacional, porque ele não quer fazer isso que eu vou te falar para fazer agora. Compartilhe o que você sabe, não tenha medo de ensinar. Fale para quem está interessado. Olha, eu não estou dizendo para você ficar ensinando todo mundo. Eu estou dizendo para você compartilhar o que você sabe com pessoas que têm interesse em aprender. Eu, particularmente, tenho um método muito simples. Se a pessoa chegar para mim com uma pergunta, eu invisto tempo nessa pessoa, desde que ela demonstre que quer aprender algo que eu sei. Se eu não souber, eu digo que eu não sei. Mas se eu souber, eu tenho todo o prazer de ensinar. Agora, eu não gasto um segundo só sequer com pessoas que já sabem tudo. Você chega para ensinar uma pessoa, ela não tem resultados ruins, ela tem coisas ruins, ela não consegue avançar e você está olhando ali, está vendo, faz pergunta, ativa a consciência, mas a pessoa diz, não, mas eu sei tudo, eu sei como é que o universo funciona, eu entendi tudo, eu isso, eu aquilo, e ele não tem espaço para aprender. Essa pessoa, larga ela de mão, larga ela de mão. Você não precisa insistir com essa pessoa, porque ela vai te atrapalhar. Então, a fase multiplicadora não é você ensinar todo mundo. A fase multiplicadora é você ensinar quem tem interesse de aprender. Então, chegou um vendedor novo, ele começa a fazer perguntas, seja solícito, ensine, sem problema. Porque isso traz crescimento não é só para ele, é para você também. A fase multiplicadora, não se chega na fase multiplicadora sem ajudar outras pessoas. Qual é o profissional que nunca lhe falta emprego? Qual é a empresa que nunca falta serviço? Quais são os profissionais mais requisitados do mercado? São os profissionais que resolvem problemas dos outros. São pessoas solícitas que fazem além do que é pedido. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso. Nosso Senhor Jesus, ele falou assim, olha,
quando te falarem para fazer uma coisa, faça além, porque se você fizer só o que te mandaram, considere-te inútil. Ou seja, uma pessoa que faz só o que mandam, ela não tem muita serventia, ela é irrelevante. Desculpa se talvez esse é o seu caso, mas é irrelevante. Porque ela precisa o tempo todo de alguém estar mandando ela fazer alguma coisa. Então você chega à fase multiplicadora quando você aprende a tomar decisões, quando você aprende a ajudar as pessoas que não têm iniciativa, quando você começa a investir na vida de outras pessoas. Sua empresa vai crescer muito quando você se interessar em resolver os desafios, os problemas dos seus clientes. O que eu estou fazendo aqui agora? Tamanho essa hora da noite, cara de cansado, estou aqui gravando vídeo por quê? Porque eu quero que mais e mais pessoas entendam como avançar na vida profissional, que entendam como avançar na vida empreendedora, como pegar mais serviços, como ser excelentes no que fazem. Então você precisa investir na vida de outras pessoas. Tem uma pergunta que eu faço para os meus clientes que eu acredito, para mim pelo menos, ela faz muita diferença, para os clientes, muita diferença, que é assim: quais são as decisões difíceis que você deveria tomar, que você deveria agir, as atitudes necessárias que você precisaria estar fazendo, que você não está fazendo? Você precisa ser muito sincero com você e dizer assim: olha, era para eu estar nessa fase aqui, era para eu estar fazendo isso, era para eu estar com esse resultado, era para eu estar fazendo dessa forma, e você não está. Porque existem decisões difíceis. Por exemplo, tem gente que abriu empresa familiar. E aí agora está todo mundo desleixado, todo mundo fazendo de todo jeito, não tem lucro, não tem faturamento, não tem nada, mas ninguém tem coragem de chamar para uma reunião e dizer: gente, nós precisamos alcançar a excelência ou a gente vai falir. E fale todo mundo, como se afundasse todo mundo no barco sem ninguém jogar água para fora, sem ninguém tomar uma atitude, sem ninguém tomar o leme, a direção do barco ali. Então, quais são as decisões difíceis que você precisa tomar? Quais são as conversas difíceis que você precisa ter? Isso ajuda você a mudar de fase também, porque muitas vezes você está preso numa fase porque você não tem coragem de fazer algo que deveria fazer. É fazer uma faculdade, é ler um livro. Tem gente que vira uma novela, fala que vai ler um livro, e ele vai atrás do livro, passa 3 meses para comprar o livro não chega, é extraviado, e quando chega ele não lê, e coloca lá, e lê 5 páginas, 10 páginas, depois larga ele de mão, e passa o ano inteiro, e o cara não lê o livro. Então você precisa ser mais resoluto, né? Uma pessoa mais decidida, mais de ir lá e fazer. É participar de um treinamento, fazer um treinamento que você precisa fazer, qual é o próximo passo para você, né? O que você precisa fazer? Isso te ajuda a mudar de fase, ok? E aí nesse vídeo eu quero te dar um bônus. Um bônus é tipo um over delivery, né? Você nem sabia o que ia receber aqui, mas eu quero te dar um bônus nesse sentido de empreendedorismo. Primeiro, para você mudar de fase, você precisa se tornar um empreendedor. Eu já ouvi diversas vezes pessoas que dizem assim: Mário, eu não tenho esse tino empreendedor, eu não sou empreendedor, eu nasci empreendedor, e aí eu não consigo empreender, eu não consigo avançar, eu não consigo... E a pessoa começa a falar do que ela não consegue fazer. Primeiro, foque naquilo que você consegue fazer, certo? Segundo, tenha em mente que empreendedor não nasce empreendedor. Você não olha para um bebê e fala: nossa, ele é empreendedor. Entende? Empreendedorismo brota na vida da pessoa por diversos motivos. Por exemplo, tem gente que estava passando fome, de repente começou a vender, ficou milionário. Claro que não foi de repente, levaram anos, né? Mas ele se tornou empreendedor por causa de uma necessidade. Tem gente que virou empreendedor porque perdeu o emprego. Não tinha nada de empreendedorismo e de repente perdeu o emprego. E aí se viu numa situação e teve que empreender, não conseguiu outro emprego e aí se tornou empreendedor. Então, empreendedorismo, eu acredito que se aprende. Pode ser que tenha uma ou outra pessoa que tenha um jeito mais voltado para o empreendedorismo, mas eu não acredito que uma pessoa não possa se tornar empreendedor. A outra questão, talvez aí o número 3, né? Não sei se estou contando direito, é que você precisa entender
que empreender é ter um projeto. Claro que a gente usa muito esse termo para quem vai montar um negócio. Mas empreender não é só montar um negócio, empreender é ter um projeto a ser executado. Então, por exemplo, uma pessoa que quer passar no concurso público, ele é um empreendedor, ele vai estudar, fazer a prova, às vezes ser reprovado, estudar de novo, estudar, fazer outra prova, às vezes passa num concurso que ele não queria tanto, passa no outro, toma posse naquele, até passar no que ele queria, tem que fazer uma faculdade e tal. É um projeto, ele é um empreendedor. Só que ele está empreendendo para ser um funcionário público. O projeto dele é esse. Isso é certo ou errado? Isso não vem ao caso, como se diz em inglês, não, whatever. Tanto faz. Porque é o projeto dessa pessoa. Uma pessoa que quer ser juiz, não tem como ser juiz sem ser funcionário. Porque ele tem que ser funcionário do Estado ou da União. Ele tem que formar em direito, ele tem que passar lá por, 5 fases para ser juiz. Eu posso dizer que essa pessoa não é empreendedora? Claro que é, porque ela está empreendendo, ela tem um projeto a ser executado, ela tem uma ideia na cabeça. Não tem como você ser juiz, dono da sua comarca, né? Você tem que ser juiz, funcionário do Estado ou da União. Agora, e o empreendedorismo dentro de outro CNPJ? Então você trabalha numa empresa e você quer ser empreendedor naquela empresa. Se você quer subir de cargo, você tem um plano. Isso é empreendedorismo? É. O que eu preciso salientar disso? Talvez o resultado do empreendedorismo não seja o mesmo. Preste bem atenção. Se você quer ser funcionário público, você empreende, estuda até passar no concurso e aí você, até que enfim, conhece a tão sonhada estabilidade financeira. Mas aí você esquece que todo mês vai cair o mesmo tanto de salário. Isso é bom ou ruim? Não é nem bom nem ruim, só é o resultado que a pessoa plantou e agora ela está colhendo. A pessoa que empreende no CNPJ de outra pessoa, ou seja, ela quer subir de cargo, ela está plantando no terreno de outra pessoa. Eu não posso deixar de dizer isso daqui. Porque talvez você fale assim, não, eu estou empreendendo, eu vou ser reconhecido e tal. Pode ser que você chegue lá na frente e seja demitido do nada. Pode ser que algo aconteça. Então, por quê? Porque você investiu empreendendo no CNPJ de outra pessoa. Também pode acontecer de você ser o CEO da empresa, o presidente, pode ser reconhecido, pode ser, enfim. Eu não sei o que pode acontecer, mas fato é, você colhe de acordo com o que você planta. Se você planta no terreno de outra pessoa, você depende dessa outra pessoa compartilhar com você o fruto do seu plantio. Aí o empreendedorismo, como a gente conhece, acaba brotando, né? Pulando aos nossos olhos, né? Se mostrando aqui como é a pessoa que empreende no seu próprio negócio, é a pessoa que monta um negócio próprio e ela mesma vai trabalhar para isso. Ela vai trabalhar para que a sua empresa cresça. E aí ela colhe o resultado daquilo que ela plantou. E aí de repente ela tem uma empresa frutífera. E aí você diz assim, nossa, qual é o correto? O correto é você plantar de acordo com o que você quer colher. Se você quer ser um funcionário público, então você precisa ir estudar para concurso público. Se você quer ser um juiz, você precisa trilhar o caminho para ser juiz. Se você quer ter uma empresa própria, você precisa trilhar o caminho de ter uma empresa própria. Aí você fala assim, mas eu trabalho para os outros. Então defina o seu planejamento para você chegar lá. Ok? É mais ou menos assim. Quando você arruma um emprego, você tem um aumento de renda rápido, né? Então você está desempregado, ganha zero. Ou faz bicos ali, né? Faz trabalhos esporádicos, não é bico, né? Bico é esdrúxulo, né? Mas faz trabalhos esporádicos, né? É um autônomo. E aí você, de repente, passa a ganhar um salário fixo, né? Isso traz para você uma segurança e tal. Mas depois que ele sobe de uma vez, ele estabiliza e vai embora nessa mesma linha aqui, apenas com a correção do salário todo ano. Empreender num negócio próprio já é muito diferente, porque você começa ganhando pouco e muitas vezes tendo que investir dinheiro no seu próprio negócio, e aí
ele vai caminhando devagarzinho. Se você se desenvolver, se você conseguir mais clientes, ele começa a crescer de forma positiva, né? Como se fosse um gráfico que ele começa a crescer e aí ele vai embora. Então são dois gráficos diferentes. Quando você arruma um emprego e cresce rápido e estabiliza, e quando você estabiliza lá embaixo no seu negócio próprio, podendo até falir, podendo até quebrar, podendo até perder o que você investiu, e quando o negócio dá certo, ele começa a crescer, e aí você vê lá uma pessoa com 50 anos, 60 anos, riquíssimo, aí fala assim, nossa, esse cara não tem mais onde pôr dinheiro. Não, ele trabalhou para isso, ele está colhendo o que ele plantou. E essa fase profissional do empreendedor, ela é muito importante para que você, né, para que o empreendedor ajude outros empreendedores. Então, talvez você está na fase estratégica e quer mudar para a fase multiplicadora, ajude outras pessoas que estão no operacional, ajude amigos, ajude conhecidos, ajude parentes, ajude pessoas na internet, ajude, tenha essa solicitude, né? Seja solícito, seja disponível, esteja à disposição para que as pessoas possam te pedir ajuda, né? Então, e eu também estou à disposição para isso. Como é que é uma fase, por exemplo, né, nesse quesito, né? Eu vou te dar um panorama de uma empresa para você entender mais ou menos como é que funciona essas três fases da vida profissional para um CNPJ. Quando uma pessoa resolve empreender, montar um negócio próprio e ter ali uma pessoa jurídica, ela começa colocando dinheiro no negócio. Isso se chama investimento inicial, né? Quando tem sócios ali, cada um coloca um tanto ou uma habilidade e tal. Mas esse é um investimento inicial em maquinário, talvez em imóvel, enfim, naquilo que tem que ser feito para iniciar as operações. Essas operações, esse valor precisa retornar para o bolso de quem investiu. Vamos falar de uma pessoa que está investindo sozinha, não tem sócio nem nada. Então ele investe lá, sei lá, 100 mil, 300 mil, 500 mil para montar a sua empresa. Ele precisa retornar esse dinheiro para o bolso dele em até 2 anos. Porque tem gente que leva o negócio como hobby. Ele não é uma profissão, né? Ele começa a fazer e vai fazendo de qualquer jeito, ele não tem visão nenhuma. Então tem que ter a visão de crescimento, de você chegar na fase estratégica e na fase multiplicadora. Então se você investiu 20 mil, esse 20 mil tem que retornar para o seu bolso em até 2 anos. Geralmente a maioria das empresas passam até 6 meses para ficar 0 a 0. O que é 0 a 0? Faturamento e lucro, um cobrindo o outro, né? No início a pessoa gasta lá, sei lá, 3 mil mensal entre aluguel, internet, água, energia e tal. E tem serviços que geram R$1.000. Então todo mês ele tem que colocar 2 mil. E aí, lá pelo 6º mês ele consegue faturar 3 mil e gastar 3 mil. E ele fica no 0 a 0. A partir dali ele começa a ter algum tipo de lucro. Tá bom? Então essa é a fase. E aí em 2 anos ele tem que ter esse dinheiro de volta no bolso dele. Ficou claro? Se não ficou, comenta aí que eu falo, tá bom? Que Deus abençoe e até uma próxima.